É bom estar com os irmãos aqui. A primeira lembrança que eu tenho da El Shaddai é quando foi lançado o primeiro DVD, o primeiro CD de vocês, ainda na época do Romildo, né? E não sei se vocês lembram, mas o lançamento foi feito lá na Vila Gerte, né? Não foi? O Romildo me pediu para falar com o pastor Mário na época e a gente fez o lançamento do CD de vocês lá. É a primeira lembrança que eu tenho, de Euclides. E depois vocês compraram a casa do meu pai, lá na rua Guaporé, não foi isso? Era do meu pai a casa lá, né? Mas, até porque todo mundo já comeu, e eu não quero provocar sono em ninguém, né? A gente vai tentar fazer a palestra assim, com alguns conceitos que, na verdade, foram colhidos assim, ao longo dos 32 anos de advocacia que eu tenho. Eu vi muita gente ficar rico nesse período, e muita gente perder todo o dinheiro que ganhou de uma hora para outra, por causa de não cumprir algumas coisas até básicas, né? Então, sempre quando a gente ouve da questão financeira, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Eu ainda aprendo, né? Vez por outra eu mudo aqui alguma coisa na palestra de coisas que eu ouvi. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus não condena a riqueza, Deus não condena o dinheiro. A gente vê os grandes personagens da Bíblia, sempre no texto bíblico, apresentava o sucesso financeiro da pessoa como bênção de Deus, né? A clássica história de Jó, quando termina, né? A bênção de Deus vem sobre ele, restituindo em dobro tudo que ele tinha. Então, a bênção, também financeira, vem como resultado da bênção de Deus. Então, Deus não condena a riqueza. A gente tem esses exemplos de Abraão, Jacó, Jó, Salomão, Davi, as mulheres que serviam Jesus com seus bens, né? Nós temos na Bíblia o pacto de Jacó, quando ele fala, de tudo que me deres, se tu me abençoares, abençoar como? Abençoar financeiramente, ele está falando, porque ele fala do dízimo em seguida. De tudo que me deres, certamente lhe darei o dízimo. A parábola dos talentos. Então, a Bíblia, em vários momentos, ela cita a questão da riqueza. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos da casa dos tesouros, para que haja mantimento na minha casa. Haja mantimento. E não tem mantimento na casa se não tiver dinheiro. Aí vem a condenação. Então, se a Bíblia não condena a questão do dinheiro, o que ela condena? Condena o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. A fixação que a pessoa tem pelo dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então, ter dinheiro não é pecado, não é mal, não é ruim. O amor ao dinheiro é que faz isso. Tem um poema do Victor Hugo que eu gosto demais de citar. Ele chama Desejos. Então, nesse poema, ele vem falando, desejando uma série de coisas para quem ele escreveu o poema. A gente não tem lá na história para quem foi escrito, mas ele fala, desejo que você tenha amigos, desejo que você tenha sucesso, desejo que você tenha isso, desejo que você... E vai falando. E tem uma parte que ele fala assim, desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu, só para que fique bem claro quem é dono de quem. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro também não. Então, se é para ser infeliz, que seja com dinheiro. Né? O gostoso do dinheiro não é juntar dinheiro, é usar o dinheiro. Tem gente que pensa que a felicidade está de ter milhões na conta. Eu fiz um inventário um tempo atrás, né, de um cara que morava quase como miserável lá em Ribeirão Pires. Mas numas quebradas, não é na cidade não, no Jardim Caçula, para quem conhece, umas quebradas lá de Ribeirão Pires. A filha morava na prosperidade,
junto com o marido. Aí morreu, fomos fazer o levantamento que ele tinha uns terreninhos lá em Ribeirão Pires, e fomos fazer o levantamento das contas no banco. Ele tinha 2 contas na Caixa Econômica Federal, com 11 milhões cada uma. Ele tinha ao todo na Caixa Econômica Federal 22 milhões vivendo como miserável. Muito bem. Então, vamos lá. As coisas práticas, né? Estude sempre. Estude sempre. Eu ponho essas 2 fotos aqui, porque aqui, ó, aqui é o dia da minha formatura. Esses 2 são meus filhos, aí minhas 2 sobrinhas, e eu e aqui a Neide. A Neide estava grávida do nosso 3º filho. Quer dizer, a gente já estava casado, e quando eu me formei, ela estava grávida da nossa 3ª filha, e eu estava estudando. Se eu tivesse estudado, feito a faculdade lá antes, eu teria aproveitado muito melhor a minha vida profissional, tinha ganhado muito mais dinheiro, tinha tido mais sucesso, né? Tinha antecipado muito. Então, a gente não pode parar de estudar, de se aperfeiçoar, principalmente os mais novos, claro, né? Quanto mais tempo você tem que aproveitar. Tem um ditado que eu aprendi com a minha avó: "Fire ou não fire, o tempo passa a estesso modo." É muito importante isso daqui. O que quer dizer esse ditado que eu aprendi com a minha avó? Fazendo ou não fazendo, o tempo passa do mesmo modo. Então, eu não vou fazer faculdade, eu não vou fazer esse curso, não sei o quê. Terminou os 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, como foi meu caso, os 5 anos passaram. Se eu não tivesse feito a faculdade, os 5 anos tinham passado do mesmo jeito. Então, fazendo ou não fazendo, o tempo passa do mesmo modo. Mas eu não consigo, eu não posso, não sei o quê. Aí vem a frase do Abílio Diniz, que foi Abílio Diniz, Henry Ford, né? Também foi traduzida para o italiano. Se tu pensi que puoi ou pensi que não puoi, comunque hai ragione, que quer dizer o seguinte: se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer modo você tem razão. Se você pôr na tua cabeça que você pode, você vai poder. Se você pensa que não pode, você não vai poder. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer jeito você vai ter razão. Escolha bem sua profissão. Mire no futuro. Eu tinha um sobrinho meu que, quando foi fazer o Senai, deram para ele 3 opções de escolha. Na época, a ferramentaria, que era uma das mais cobiçadas que tinha na época, era usinagem e eletricista de manutenção. Eletricista de manutenção. Aí ele veio me perguntar: "Ô tio", eu que tinha indicado ele para o Senai lá, ele veio me perguntar: o que eu escolho? Tem essas 3. Eu falei: tudo quanto é profissão vai acabando. Tudo quanto é profissão vai acabando, uma hora vai acabar. Né? Agora, até um robô precisa de uma tomada para funcionar. Então, eletricista de manutenção não vai acabar nunca. Computador precisa de tomada. Tudo precisa de tomada. Internet, você precisa de uma tomada para ligar o roteador. Então, tem que pensar no futuro quando a gente vai escolher a profissão. O ideal é que você consiga equilibrar a satisfação e o dinheiro. Tem atividade que te dá muita satisfação, mas não te dá dinheiro. Tem outra que te dá dinheiro e você no domingo fica agoniado de enfrentar o que você vai ter que enfrentar na segunda-feira. Que eu falo assim, para você saber se você faz aquilo que você gosta, o termômetro é o domingo. O termômetro é o domingo. No domingo você sabe se você faz o que gosta. Eu não fico torturado de ter que ir para o escritório na segunda-feira. Então eu faço o que gosto. Se lembrar o que você vai fazer na segunda te tortura, você não está fazendo o que você gosta. E o ideal é que você tenha um equilíbrio entre esses 2. Se for preciso e possível, mude gradualmente. Você não tem que dar uma pancada no patrão, pedir as contas e depois vou mudar de coisa. Não, vai mudando primeiro, vai arrumando uma outra atividade,
para você mudar gradualmente, ou não mudar. Né? Agora, quando a gente fala em dinheiro, para a gente ir diretamente na questão do dinheiro, do viu-metal, né, eu queria contar alguns segredos que nunca contaram, segredos que nunca lhe contaram. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore. Segundo, a fatura do cartão vence. A fatura do cartão vence. E a terceira, quer comprar um carrão? Não basta comprar o carro, o IPVA chega em janeiro. Na hora de fazer a conta para comprar a prestação, você não pode medir só a prestação. Você tem que saber que você não vai sair com o carro novo. Quantas histórias a gente tem de gente que teve o carro roubado no dia que tirou da agência, da concessionária? O IPVA dessa maquininha aí custa R$305 mil. A Lamborghini, o IPVA vem R$305 mil. Então, não basta comprar o carro, o IPVA chega em janeiro. Na trilha do dinheiro, são 3 passos que tem nessa trilha. O primeiro é você ganhar o dinheiro. É você ganhar. Então, trabalhe, não desperdice seu tempo, não perca oportunidades. Inove, o que você puder inovar na tua profissão. Né? Às vezes, a gente fala que o cavalo arriado não passa mais de uma vez. Às vezes tem oportunidade da pessoa, às vezes até mudar de emprego, ir para uma oportunidade melhor, um trabalho melhor, e ele fica amarrado por causa de besteira, às vezes. Né? Então, não pode perder oportunidade. Não pode perder. Porque depois, lá na frente, você não recupera. Inove no que você puder. Né? Administrar bem é o segundo passo. Lucas 14, 28, diz o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Então, a gente precisa administrar o dinheiro para que não falte no empreendimento que você vai comprar. Que você compre um carro e depois tenha que devolver para o banco, porque não conseguiu pagar. A fonte seca. A fonte seca. Pergunte para o diretor da Ford São Bernardo se a fonte não secou para ele. A empresa simplesmente, de uma hora para outra, vai embora. O cara ganhava 40 mil reais, mais um monte de benefícios, não sei o quê, acabava tirando 60 mil por mês, e de uma hora para outra, vem a Ford e fala, nós vamos fechar a Ford São Bernardo. Né? Na pandemia, quantas fontes secaram na pandemia? No Sul agora, no Sul, quantos empreendimentos, quantos restaurantes, quantas hospedarias lá, resorts, não sei o quê, que tinham as suas reservas preenchidas até dezembro. Algumas hospedarias foram levadas pela água, era feita de madeira, flutuou e foi embora. O cara não sabe nem mais onde é o terreno dele. A fonte secou. A fonte seca. Pergunta para o dono da Kodak, a maior empresa de papel fotográfico do mundo. Né? O que vale hoje? Se a Sony só fabricasse máquina fotográfica digital, o que tinha acontecido com a Sony? Tchau, a fonte seca. A fonte seca. Você está ganhando dinheiro com determinada coisa? Põe na tua cabeça. A fonte seca. A fonte seca. Por causa disso, a gente não pode subir o padrão de vida até o limite. Tem gente que faz o quê? Está ganhando 5 mil reais, tem um certo padrão de vida,
passa a ganhar 8, ele chega no padrão de vida lá dos 8, depois dos 10. Quando tem qualquer queda no seu ganho, ele já fica desesperado porque começa a estourar o orçamento. Então, você não pode subir o seu padrão de vida até o limite do seu ganho. Não pode. Receba como se fosse seu último salário. Esse salário do mês é o último que você está recebendo. Não confie que amanhã você vai ter teu emprego. Ah, não, eu sou insubstituível. O patrão não vai me mandar embora. A fonte seca. Receba como se fosse seu último salário. A única dívida de longo prazo que a gente deve fazer é o da casa própria. A única dívida de longo prazo que a gente deve fazer. E o terceiro passo do dinheiro é investir. O investimento ele tem 3 características. Ele tem a segurança, o rendimento e a liquidez. Nenhum rendimento vai te dar os 3 ao mesmo tempo, né? Você tem, por exemplo, a caderneta de poupança. É segura? É. É segura? É. Está lá, guarda no banco, tem garantia do Banco Central e tal, né? Mas o rendimento da caderneta de poupança é pequeno. Mas ele também tem a liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é você fazer o teu investimento transformado em dinheiro no menor tempo possível. E a poupança tem isso. Você vai a qualquer hora no banco e retira da poupança e pronto, você tem o dinheiro. Você compra um imóvel, por exemplo. Tem segurança? Tem. Está matriculado, está registrado no cartório. Rendimento, ótimo rendimento. Mas você tem a liquidez? Não tem a liquidez. Você não vende uma casa do dia para o outro. Então, a gente tem que ver o que mais equilibra no nosso padrão. Dicas importantes. Diversifique. Se você quer fazer determinados investimentos, não faça numa coisa só. Lembra do tal do boi gordo? Boi gordo, Bitcoin, esses negócios que vão inventando. Aí o cara pega todo o dinheiro que ele tem, todas as economias que ele tem, e joga num negócio desse, numa aventura. Sabe? Então, o negócio de risco, você é de risco. Então, você investe até onde você está disposto a sofrer, a correr aquele risco do dinheiro. Diversifique. Não jogue todo o seu dinheiro numa coisa só, em nenhuma delas. Na dúvida, deixe na poupança. Se você tem dúvida de aplicar aqui, a longo prazo, curto prazo, deixa na poupança. Se você não sabe, não corra risco, deixe na poupança. Não mate a galinha, vive dos ovos. Nesse tempo aqui de exercício da profissão, que a minha área de maior atuação é a área de família, né, inventário e tal, várias pessoas receberam 2, 3 casas de herança, que os pais tinham conquistado com muita dificuldade, muito tempo e tal. Aí vem lá o filho, às vezes filho único. Ah, eu vou vender uma, com aquele dinheiro eu vou fazer não sei o que lá e tal, e fico com as 2. Aí ele se mete numa encrenca com o dinheiro que ele vendeu essa daqui, ele é obrigado a vender a segunda para quitar a besteira que ele fez da primeira. Então, ele tem que viver dos ovos, ele não pode matar a galinha. E viver dos ovos é viver dos aluguéis. Administra aquilo e viva dos aluguéis. Faça investimento com os aluguéis. E o principal fica lá. Então, não mate a galinha. Imóvel foi e sempre será o investimento mais seguro que existe. Mais seguro. Não tem liquidez, mas tem a garantia e tal. Apartamento, como investimento, só é importante se comprado na planta. Você compra na planta, espera a construção e vende quando estiver vendendo os apartamentos do prédio. Por quê? Porque logo depois vem o condomínio. Ah, eu vou comprar apartamento como investimento para alugar. Não. 6 meses depois que fica desocupado, comeu o teu lucro que você teve naquele período. O melhor investimento com imóvel, que eu falo
Eu falo sempre o seguinte, com imóvel, o melhor investimento que tem é casa velha em bairro bom. Casa velha em bairro bom, se você tiver chance. Por quê? Porque você pega uma casa velha, antiga, tudo que você fizer, o valor agrega na casa. Incorpora ao imóvel. Num bairro bom, não vai comprar casa velha em bairro ruim, que não vai adiantar. Né? Mas casa velha em bairro bom é o melhor investimento que você pode fazer, se você tiver condição, mesmo a longo prazo. E a melhor compra que tem de imóvel é de herdeiro, sabe, né? Porque o pai morre, fica 3, 4 filhos, loucos para vender o imóvel, para dividir o dinheiro, são as melhores oportunidades que aparecem. São essas. Casa de herdeiro. Não vou nem falar de casal que está divorciando, porque eu não quero que a gente ganhe em cima da desgraça dos outros, né? Mas casal que está divorciando também não vê a hora de vender o imóvel, né? Para um não ver mais a cara do outro. Muito bem. Se está com problemas financeiros, você tem 90 dias para sair da crise. Como é que você sai da crise? Comece agora. O mês que vem eu vou começar. Não, é esse mês. Daqui 2 meses eu vou fazer isso. Tem gente que vende coisa parcelada a longo prazo. Você já percebeu? Sempre vai começar a juntar o dinheiro o mês que vem. A parcela desse mês, sempre ele vai gastar. Ele está recebendo lá em 36 meses alguma coisa que ele vendeu. Ele vai sempre guardar o mês que vem. Sempre o mês que vem. Nunca guardou esse mês. Ele vai receber as 36 parcelas e vai torrar as 36 parcelas. Então, tem que começar agora. Espere receber para gastar. Espere receber para gastar. Né? Por que na época do cheque, hoje é cartão, né? Mas a gente gasta tudo adiantado e depois no dia fica desesperado, no dia da fatura fica desesperado para pagar. A gente sempre gasta antes, a gente nunca consegue esperar ganhar o dinheiro, cair o salário, para começar a ver o que vai fazer aquele mês. Experimente fazer isso para você ver como a vida muda. Tente. Limite suas despesas a, no máximo, 90% dos seus ganhos. Fora o dízimo, né, pastor? Limite suas despesas a, no máximo, 90%. É aquilo que eu falei no início, de não elevar o teu padrão de vida na medida que o salário vai subindo, que vai aumentando. Sempre mais baixo. Sempre mais baixo. Limite os seus gastos. Economizar na pizza é o mais difícil. Nas despesas pequenas que é difícil economizar. Na grande é fácil. Eu não vou trocar de carro. Não vou mudar. Não vou trocar de apartamento. Isso é fácil. Na pizza é difícil. Então, se você não consegue economizar na pizza de uma hora para outra, para guardar dinheiro e para sair da crise, você tem que pelo menos diminuir a frequência. Não todo final de semana. Não sábado e domingo. Não sexta, sábado e domingo. Só fast food. Não, diminua, começa diminuindo a frequência disso. Né? Sempre que preciso, recicle roupas. A gente tem uma mania de sempre querer comprar. Então eu falo o seguinte, uma calça, esse daqui é para quem está em crise e precisa resolver essas questões financeiras. Uma calça fora de moda pode ser uma linda bermuda. E às vezes você joga a calça fora e compra a bermuda. Né? Então, sempre que possível, recicle a roupa. Essa dica aqui é uma coisa que eu faço, que eu tenho a mania disso. Ponha R$100 no bolso e deixe o cartão em casa. Guarde o cartão. Você vai ver como muda as suas despesas na rua. Né? Eu já há muito tempo, que eu pago 90% dos meus gastos eu pago em dinheiro. Em dinheiro. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu vou no banco, pego lá R$500, R$300, tal, e ponho no bolso. E vou com aquilo. Aquilo vai te ensinando a fazer o quê? Se você tem, você compra. Se você não tem, você não compra. Esqueça teu cartão. Sempre aquele negocinho. É só 30. É só 50. É só 20.
E você vai gastando. Então, faça isso com dinheiro que você vai ver como muda. A facilidade do cartão, que é uma tentação para todo mundo, para mim também, né? Por isso que eu não uso cartão. O primeiro cartão de crédito que eu fiz foi quando estava construindo a casa. Por causa de material, tal. Eu não tinha cartão de crédito, até a construção da casa. Então muda isso daí. E uma coisa hoje que tornou-se uma febre, né? Ainda mais agora em São Caetano, que é tarifa zero, né? E mesmo assim, o pessoal prefere usar o Uber. Sem dinheiro, tal, mas prefere usar o Uber. Então, use o transporte público ao invés do Uber. Estabeleça suas prioridades. Não faça compras por emoção. Como já disse, a fatura do cartão vence. O que é compra por emoção? Tô dentro lá do Carrefour, né? E anuncia lá no microfone lá, promoção relâmpago, não sei o que, TV 50 polegadas, R$ 1.200, não sei o que. Caramba, eu não estou precisando da TV, meu. Eu não estou precisando da TV. Mas a gente vai no impulso. Viva de acordo com a sua situação. Não se espelhe nos outros. Cada um sabe onde seu calo aperta. Tem muita gente que vive em função, principalmente em família. Isso, família é uma febre, isso, né? O cunhado tem, eu tenho que ter também. A irmã comprou, vai comprar também, sabe? Não se espelha nos outros. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua peculiaridades, cada um tem as suas características dentro da casa. Aprenda com os erros, de preferência com os erros dos outros. Você não é obrigado a errar para correr atrás. A gente tem que aprender com as situações difíceis, né? Nós passamos pelo menos 2 fases muito difíceis financeiramente e tal, né? Já casados e a gente vai aprendendo para não cair no erro de novo, no mesmo erro. Uma delas é cartão de crédito, né? De comprando coisa que não precisa, gastando no que não precisa e a fatura chega. Não ouça o conselho de fracassados, mas de pessoas bem-sucedidas. Quem está fracassado, quem está na lona, vai te aconselhar o quê? Vai te ensinar o quê? Né? No trabalho. Seus colegas de trabalho não sabem que foi Deus que abriu as portas para você. Você sabe, teus colegas de trabalho não. A porta que foi aberta para ele não foi a mesma que abriu para você. O seu patrão não é seu inimigo. Ele precisa do seu trabalho e você precisa do salário, né? De alguns anos para cá, foi criada essa cultura, né? De que o empregado é inimigo do patrão e o patrão é sugador do empregado. Um precisa do outro. Faça além da sua obrigação no trabalho. Faça além da sua obrigação, até como cristão que nós somos. E sabendo que quem colocou você dentro da empresa foi Deus. Quem abriu a porta para você foi Deus. Quantas vezes a gente ora na hora dos dízimos, de recolher dízimo, pedindo para Deus abrir as portas de quem tem encontrado porta fechada, né? Aí Deus abre a porta, vai trabalhar, fica criando caso dentro da empresa. Não queira ser superior aos outros, mas mostre que você é bom naquilo que você faz. Você não tem que pisar em ninguém dentro da empresa, tal, mas faça com dedicação aquilo que é o teu trabalho, sabe? E mostre que você é bom para ser valorizado. Atualize sempre, estude. Mesmo que você ache que você sabe tudo, tem sempre alguma coisa para melhorar. E por fim do trabalho, ore pela sua empresa e pelo seu patrão. É ele que garante o teu salário. É a tua empresa, né? Eu acho que já foi o tempo quando o sindicato fazia festa quando fechava uma empresa. Eu acho que alguns aqui chegaram a viver isso, né? O sindicato fazia festa quando conseguia fechar uma empresa. Não saia do emprego sem ter outro. Aquele negócio de no impulso pedir a conta e tal.
Acha que o patrão está te explorando? Arruma outro e sai. Você trabalha muito longe de casa? Arruma outro e sai. Está ganhando pouco? Arruma outro e sai. Está infeliz no que está fazendo? Arruma outro e sai. Está perdendo muito tempo lá dentro? Você acha que você não é reconhecido lá dentro? Arruma outro e sai. Mas não saia do emprego sem ter outro. Porque depois você vai pedir oração para Deus abrir uma porta para você. Porta que você fechou. Não saia do emprego sem ter outro. Está cheio de empregado querendo aquele emprego chato. O emprego que você acha chato, está cheio de gente querendo. Cuide da aparência geral. A gente precisa cuidar da aparência. A gente não pode, ainda mais como cristão também, né? Tem muita coisa que o de fora pode fazer, a gente não. A gente tem que mostrar que a gente é diferente. Então, cuide da sua aparência. Isso é muito valorizado, algumas coisas dessas que eu falo da questão do trabalho, só é valorizado na hora que tem corte na empresa. Enquanto a empresa está indo muito bem, está vendendo, fabricando, não sei o quê, não faz diferença. Até ter os abusos, o patrão, o chefe não está olhando. Na hora que vem os cortes, aí vai tudo para a balança. Não participe de fofoca contra a empresa. Quem incentiva a fofoca pode estar querendo o seu lugar. Quer colocar você contra a empresa para pegar o teu lugar. Em momentos de crise é que pesam seus abusos. Aqueles atrasos, muito atestado, sabe? O atestado para emendar um feriadão, para ir para a praia, não sei o quê. Então, isso vai pesar na hora do corte. Não processe a empresa se ela cumpriu o que foi combinado. Até mesmo se você combinou de trabalhar sem registro. Você combinou? Combinou. Te pagou? Pagou. Está pago, foi combinado. Mas não sei. Combinou? Combinou? Combinou. Cumpriu? Cumpriu. Então você não tem que processar a empresa. Dinheiro da indenização não se usa enquanto não tiver outro emprego. A pessoa é mandada embora, recebe lá uma bolada de indenização, vai pintar apartamento, vai reformar a casa, vai trocar de carro. Aí fica 6 meses sem arrumar outra colocação, fica desesperado, sem dinheiro. Então, você só usa o dinheiro da indenização depois que tiver em outro emprego. Ok? Ok. Profissional liberal. Faça mais pelo seu cliente. O trivial todo mundo faz. O normal, o comum, todo mundo faz. Por que posto de gasolina que oferece ducha tem fila? Por causa da ducha, não é por causa que a gasolina, o combustível dele é melhor. Porque ele está oferecendo a ducha. Eu que não gosto de lavar carro, né? Não gosto de lavar carro de jeito nenhum, eu só abasteço em quem me dá a ducha. Né? Seja honesto. Essa será a sua melhor propaganda. Sabe aquele mecânico malandro que fala que troca peça e não troca? Na hora que você percebe um negócio desse, você começa a falar para o seu cunhado, para o seu irmão, você começa a fazer a propaganda dele que ele é malandro. Quem é que perde? Agora, tem aquele mecânico que você confia, que realmente arruma teu carro e troca as peças que precisa, não sei o quê, você sempre vai falar, olha, eu confio no fulano por causa disso, disso, disso. Eu fui lá achando que era um problemão e era um fiozinho que estava solto, ele arrumou e tchau. Então, a honestidade ainda é a melhor propaganda. Dê o dízimo do seu trabalho. Tenha Deus como seu sócio. Quando você se compromete a dar o dízimo do seu trabalho, do que você ganha quando você é profissional liberal, sabe? Deus faz questão de arrumar cliente para você porque você está devolvendo a parte dele. Eu tenho isso comigo. Eu fui muito abençoado por causa disso daqui, por isso que eu faço muita questão de falar disso também. Dê o dízimo do seu trabalho. Tenha Deus como seu sócio. No casamento. No casamento tem uma coisa interessante. Aí é o Barack Obama, todo mundo conhece. Ele com a mulher dele. E depois ele como presidente. Quem comeu o ovo com você é que merece degustar a picanha. E tem essa outra que quando a crise entra pela porta, o amor pula a janela.
Então, quase todas as empresas que a gente tratou, que teve crise, o casamento acabou em seguida. Por incrível que pareça, né? Que é muito triste. Importantíssimo, quem deve administrar as finanças da família é o cônjuge mais seguro, independente de ser o homem ou a mulher, independente de quem trabalha fora, quem deve administrar o dinheiro é o cônjuge mais mão de vaca. O mais seguro é que deve administrar. Tem até um livro, não sei se vocês, os antigos devem conhecer, lembrar disso daqui, O Feijão e o Sonho, né? Teve até uma novela, parece, na TV, com esse nome, né? O feijão era a mulher, né? E o sonho era o marido. E aí no livro conta besteira que ele fez porque não sabia administrar o dinheiro da família. O dinheiro não é propriedade individual. Uma das ruínas do casamento é esse negócio de o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro... Não tem isso. Dinheiro, você casou, é uma conta única, e o dinheiro não pode ser considerado propriedade individual, porque os dois acabam fazendo besteira. Os dois têm que ser trabalhados juntos. Quando houver dúvidas sobre aquisições caras, deve-se pedir conselhos para quem entende. Não vai se meter em encrenca se você pode conversar com quem não entende do assunto. Eu posso até falar porque ele já faleceu, né? Mas eu tinha um cunhado meu que era assim, vivia fazendo besteira, financeiramente, vivia fazendo besteira, né? Ele só vinha procurar eu e meu irmão quando estourava as burradas que ele fazia. Ele nunca veio antes perguntar, eu estou para fazer um negócio assim, 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 nem para mim, nem para o Walter. Eu estou pensando em fazer um negócio assim, 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 o que vocês acham? O que vocês me aconselham? Nunca, né? Aí, quando estourava as burradas que ele fazia, aí ele não vinha, ele mandava minha irmã vir atrás para resolver, né? Então, pede conselho de quem entende. Os filhos devem saber a realidade financeira da família e tem que aprender desde cedo, ouvir o não, que os pais lhes darão aquilo que é possível e o que é necessário, não o que os colegas têm. A gente ensina a criança desde pequeno não ficar se espelhando no coleguinha, que cada família tem a sua realidade, cada família tem as suas características, cada família tem as suas prioridades. E a criança tem que saber isso. Eu já tratei de inúmeros casos de família que o pai morria e vinham lá para dividir a herança. Quando você ia descobrir, o cara tinha lá um patrimônio de 100 mil reais e tinha encrenca de 500 mil, de 1 milhão fora. Porque a família não tinha a mínima noção da situação financeira dos pais ou do pai. Não use seus filhos como desculpa para gastar. Às vezes é o pai que está querendo gastar e ele pega e quer trocar o videogame porque ele fala que o Juninho gosta. É ele que quer. Então usa, é meu filho que quer. Sabe? Vamos viajar porque tá apertado, está com a dívida toda comprometida, mas marca a viagem porque, eu preciso levar as crianças para distrair. Sabe? Então não use filho como desculpa. Não se sacrifique pelos filhos, garanta o básico. O pai deve garantir o básico para o sustento dos filhos, o indispensável, né? Porque nossos filhos sempre terão muito mais oportunidade do que nós tivemos. Então eles têm que aprender a lutar para ganhar. Uma pergunta: para que seu filho estudante, que nada produz, precisa de um iPhone 22 ou um notebook de 5 TB de memória? Já pensaram nisso? Por que eu tenho que dar um iPhone, último modelo? Então, o que ele produz com aquilo?
Sempre que os pais compram um produto de ostentação para o filho, mesmo podendo, mesmo que o pai possa, estão ensinando a ele 3 coisas. Não ter prioridades. Não ter prioridades. Se espelhar nos outros. Eu tenho porque meu colega tem, eu quero uma mochila assim porque meu filho, o outro tem, eu quero um tênis assim porque meu filho tem, tal. E viver além das possibilidades. É isso que a gente ensina para os filhos quando a gente compra coisa de ostentação. E não coisas necessárias. Tem a reserva de 6 meses. A gente, para não entrar em crise financeira, a gente tem que ter uma poupança com 6 meses das despesas básicas. Não é viagens. Mas você faça conta de tudo que você gasta em casa, luz, água, alimentação, básico. É aquele valor. Multiplica por 6 é o que você tem que ter na poupança. Aquele dinheiro não é para trocar carro, não é para pintar casa, não é para pintar apartamento, não é para emprestar para o pai, para o filho, para o cunhado, não é para emprestar para ninguém. É para ter numa poupança como reserva. 6 meses da tua despesa. Você nunca vai ter crise. Você nunca vai entrar em crise. Você sai da sua e guarda dinheiro e você vai ver como vai mudar. Nas compras, né? E não deixa encrenca para a viúva. Tem gente que adora se meter em encrenca pensando que ele não vai morrer. Pensando que ele não vai morrer. Eu operei do coração em 2019. Fiz uma cirurgia do coração. Aí o que eu fiz? Naquele mês, eu comecei a tirar algum dinheiro do banco e deixei em casa em dinheiro, porque tem gerente que bloqueia a conta na hora que fica sabendo da morte. É uma imbecilidade, mas faz. Né? Aí eu comecei a tirar algum dinheiro e deixava em casa. E falava para a Neide, está aqui. Aí deixei dinheiro. Todos os boletos que eu precisava adiantar, eu adiantei e deixei pago. Peguei as documentação de imóvel que a gente tem, falei para ela, está aqui, ó, isso, e fui passando para ela. Não, mas você acha, pode acontecer. Eu vou fazer uma cirurgia de alto risco, vou operar do coração. E deixei, né? E já peguei caso de cara que estava com câncer, e ele com câncer já irreversível, financiou 2 carros. Deixou 2 carros financiados para a viúva se virar. Sabe? Então é o seguinte, não deixe encrenca para a viúva, pelo menos isso, que ela tenha uma boa recordação com você. Eu conheci uma família aí, né? Os filhos choraram muito, a morte do pai, não sei o que e tal. Aí o filho começou a mexer com as coisas, falou assim, e aí, como que você está? Ele falou assim, o luto acabou. A hora que ele viu as encrencas do pai, ele falou assim, o luto acabou. Nas compras, compre amanhã. Você vai ver de quantas compras você desiste, deixando para comprar amanhã. Você viu a oferta agora, fala assim, amanhã eu compro. Você vai ver, faça a experiência. Compre amanhã. Lembre das prioridades que você estabeleceu e pergunte-se na hora da compra. Eu preciso disso. Eu preciso. Uma coisa que eu faço muito. Às vezes a minha esposa, ela fala assim, vamos, olha, isso daqui é assim, assim. Eu falo assim, ó, eu falo para ela assim, que ela me chama de chato, mas eu falo assim, a gente vai usar. A gente vai usar. A última coisa foi uma cafeteira. Eu vou contar essa história. Uma cafeteira. Ela inventou de comprar uma cafeteira daquelas vermelhas, bonita. O que é? Doce gusto, né? Aquelas que tem o sachê. Eu falei assim, olha, eu ando a Visconde toda procurando alguma lanchonete, algum bar que tenha café de coador, porque eu não gosto de café de máquina. Então nós vamos comprar um negócio desse, eu não vou tomar esse café. Eu chego a tomar, às vezes, quando eu estou trabalhando em casa, eu tomo 1 litro de café por dia, eu tomo muito café. Mas não gosto de café. Tal. E ela inventou de comprar. E eu falava para ela, nós não vamos usar.
Mas você gosta de café? Eu não vou tomar isso, eu tomo café de coador. Tá. Comprou, sabe? Aí meu genro trabalha na Volvo, lá em Curitiba, né? Ele veio, levou a cafeteira embora. Então, uma coisa que a gente precisa perguntar, eu vou usar. Sabe aquele sapato que você olhou, aí você olha e fala assim, eu vou usar? Não vou usar. Não vou usar. Então pergunta, preciso disso? Eu preciso agora disso? Antes de eu sair da crise, antes de eu resolver minha situação financeira, eu preciso comprar isso agora? É urgente, eu estou precisando disso agora, eu vou precisar, mas eu preciso disso agora. Eu preciso desse, ou eu posso ter um similar? Se eu trabalho, uma coisa é o seguinte, se o cara é um locutor profissional, faz gravação de vídeo, não sei o quê, ele não pode usar um microfone meia boca. Ele tem que ter um gravador, um microfone profissional, né? Agora, o cara que gosta de brincar de karaokê dentro de casa, ele precisa. Qual é a marca principal do microfone? Qual que é a melhor? É isso aí, né? Então ele não precisa, para ele brincar de karaokê em casa, na sala dele, ele não precisa passar vergonha com os amigos cantando. Ele não precisa. Então é diferente quando você compra uma coisa profissional, né? Eu sou advogado, eu uso 90% do que eu uso é o Word. É o Word, é para escrever processo. Eu não preciso de um computador com 5 tera de memória. Eu tenho um lá de 500 GB. Está ocupado metade. Por que eu vou atrás de um computador com... isso daqui roda vídeo, não sei o quê. Eu não uso vídeo, caramba. Então eu não preciso desse. Eu compro o que eu preciso. Nas compras, a gente tem que ver isso. Tenha sempre uma segunda opção. E, quase terminando, né? Preciso desse, tem a segunda. Não jogue dinheiro no lixo. Tem gente que adora jogar dinheiro no lixo, literalmente. Como é que você joga dinheiro no lixo? Trate dos assuntos bancários na sua agência. Todo dia, você liga a televisão, é fraude, né? Tem até um videozinho engraçado aí que o cara liga para a mulher lá, para aposentada, e fala assim, aqui é do Banco Santo André. Como? Aqui é do Banco Santo André. Que banco? Aquele lá do foguinho. Fala assim, e tem gente que cai nessas histórias. Eu peguei esse costume faz muito tempo. Ligou, começou com o negócio de banco, eu falei, parou, eu só trato de assunto de banco na minha agência. Mas eu só trato de assunto de banco na minha agência. Então, nunca eu vou cair num golpe, nunca eu vou cair num fraude com negócio de banco, porque eu só trato lá na frente do gerente. Não tem conversa. Serviço. Quantas casas que são invadidas, não sei o quê, com o negócio de serviço, tá? A minha casa foi invadida no carnaval, mas não foi assim. Entraram enquanto a gente estava na praia, ladrão invadiu a casa, tal, e tal. E aí tem seguro. Tem seguro da casa. Tudo bem. Se não foi você que chamou a NET para vir na tua casa, a NET não tem que vir na tua casa e entrar na tua casa. Foi você que chamou? Não. Foi você que ligou? Não. Então, por que você está atendendo um telefone da NET? Não foi você que solicitou. E isso todo serviço. Não foi você que ligou. Você não pediu assistência técnica, você não pediu seguro. Então, se não foi você que ligou, não atenda. Pix, né? Golpe de Pix, pelo amor de Deus. Quantos casos a gente vê aí, mas uns casos besta mesmo, né? Que a pessoa cai e você fala, não pode ser. Né? Tem que estar muito distraído e tem que ter muita coincidência às vezes. Às vezes acontece, né? De você estar esperando
o telefonema, um contato lá de alguém, e aí vem relacionado àquele assunto e tal. Mas tem muita coisa que a pessoa literalmente joga. E multa. Sempre que você toma uma multa, você está jogando dinheiro fora. Né? Então, está certo que tem muita pegadinha, principalmente no trânsito hoje, pelo amor de Deus. Né? Tal, né? Mas a pessoa tomar numa semana multa no mesmo local, e às vezes já está pagando uma multa e toma de novo no mesmo local, aí é jogar dinheiro fora. É coisa que a gente precisa evitar. E aí, para fechar, eu queria falar para vocês do John Rockefeller. O John Rockefeller foi da indústria do petróleo nos Estados Unidos, foi o primeiro bilionário. Hoje a fortuna dele seria maior do que a do Bill Gates nos Estados Unidos, né? E ele disse o seguinte, ó, John Rockefeller, primeiro bilionário dos Estados Unidos e dizimista fiel. Se eu não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que eu ganhei, eu não teria dado o dízimo do primeiro $1 milhão que eu ganhei. E tem muita gente que peca nisso e às vezes não é abençoado por Deus nesse particular. Por quê? Porque ele ganha R$1.000, ele consegue devolver R$100 de dízimo. Aí ele passa a ganhar 3, ele devolve os 300. Aí quando ele ganha 5.000, 500 é muito. Se ganhar 10, a igreja nunca vai ver o dízimo dele de R$1.000. Então, na medida que Deus vai abençoando e dando prosperidade, ele vai esquecendo que aquilo que ele recebe é da mão de Deus. E ele vai esquecendo as prioridades que ele tem. E eu só queria, num resumo agora, saber que o homem tem 3 tipos de necessidades, que se dividem em físicas, emocionais e espirituais. E entre as físicas, nós temos necessidades descartáveis, necessárias, importantes e fundamentais. As descartáveis são roupa de grife, celular que até liga, que a última coisa que a gente pensa hoje no celular é se ele faz ligação ou não. Né? Tudo você pensa do celular. Tênis de marca, pizza, comida congelada, Mac, cabelo. Não estou falando para deixar a mulher bonita uma vez por mês. Mas toda semana é exagero, né? Unha a mesma coisa. Eu vou apanhar. Notebook, tablet, perfume importado, Uber, sapatos diversos, brinquedos, né? De sapato eu até brinco, né? Porque tem a mulher que chega para o marido e fala assim, bem, eu preciso comprar um sapato preto para o casamento de fulano. Fala assim, sapato preto? Mas você comprou sapato preto o mês passado. Bem, aquele eu já usei 2 vezes. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Tal. Brinquedo, TV Smart, 65 polegadas, joia, churrasco de fim de semana, academia, lava rápido, cartão de crédito. Todas essas necessidades são descartáveis. Aí vem as necessárias. Aluguel, água, luz, alimentação, vestuário, mobília, geladeira, máquina de lavar, e vem manutenção da casa ou do carro. São despesas necessárias. Aí a gente tem as importantes, que é gastos com família, filhos, casa, saúde, estudo e trabalho. Só que a pessoa esquece que ele tem uma necessidade fundamental, que é Deus. E se você inverte isso, coloca Deus por último e coloca todas essas outras necessidades antes de Deus, aí você nunca vai ser abençoado financeiramente. Ok? Que Deus abençoe e que vocês possam aproveitar pelo menos alguma coisa daquilo que foi dito aqui. Obrigado pela oportunidade, pastor.